Olá, bem-vindos ao ciclo Autores Reinventados. Hoje tenho comigo o ilustrador Paulo Galindo. Ele ilustrou vários álbuns infantis, entre os quais o Coquedo. Apesar de ter estudado arquitetura, foi na ilustração dos livros infanto-juvenis que encontrou a sua paixão. Olá, Paulo. Olá. Obrigada por participares neste ciclo. Obrigado, eu. Eu sei que adoras café, pastéis de nata, canela e diospírios, certo? E pastilhas com forma de melão. E papas assim tão grossas que a colher fica espetada no meio da... Fica assim em pé. O mundo divide-se em duas partes. Eu pertenço à parte que gosta de papas assim, espessas, tipo argamassa. Olha, e é por isso que muitas vezes ilustras com produtos biológicos, com coisas naturais, e as tuas ilustrações acabam por se tornar perfumadas e saborosas? É assim, eu gosto de ilustrar com tudo que deixe um traço ou uma linha numa superfície, mesmo que seja digital. Não é o meu tipo de ilustração preferido, o digital, porque eu adoro sujar as mãos. E dentro dos materiais que sujam as mãos, obviamente que os produtos alimentares ocupam um destaque também, para já porque são baratos, são democráticos, as crianças adoram quando eles experimentam, quando eles percebem as maravilhas de pintar com café, ou com vinho, ou com espinafres, ou com beterraba. Nós até podemos sair da sala porque eles ficam ali, já somos uns bibelôs ali. Portanto, e podem levar à boca, está tudo bem. Depende, se for vinho, é melhor pois, não. Se for vinho. É melhor não. Sim, tens razão. Mas no meu caso não tenho qualquer problema nesse caso, eu beber o material de pintura. Vais bebendo um bocadinho, vais pintando mais um bocadinho. Exatamente. E quando ilustras, sentes-te mais o inventor que cria ou a criança que sonha? E já agora, nasceste mesmo completamente careca? Nasci completamente careca. Segundo consta, tive que levar umas pancadas valentes porque não respirava. Nasci em casa mesmo. A minha mãe tinha um horror aos hospitais e então foi uma senhora lá ter-me. Coisa não correu muito bem, se calhar por isso que também não sou muito, assim, sou meio desvairado. Mas nasci careca e obviamente vou terminar a minha vida neste estado lastimável. Em relação à primeira pergunta, é engraçado. És mais inventor? É engraçado colocares-me essa questão, porque é uma questão que eu há poucos dias até escrevi numa rede social. Há uma história zen em que o mestre que sonha com uma borboleta, quando acorda, surge-lhe uma pergunta no espírito que é: será que eu sou um mestre zen que estudou, que sonhou que era uma borboleta, ou será que sou uma borboleta que sonhou que é um mestre zen? E essa questão, às vezes eu sou apanhado por ela, mas adaptando à minha atividade. Eu às vezes pergunto-me se não serei uma ilustração a sonhar com o seu criador, porque de facto às vezes o embrenhamento é tão grande no meu trabalho que embrenho-me de tal maneira e mergulho de tal maneira que a gente fica um bocadinho alienados. E às vezes tem mais realidade aquilo que estamos a ilustrar no momento do que a própria realidade, especialmente se a realidade for assim estranha como os dias que estamos a viver agora. Portanto, eu, acima de tudo, sou um brinco. Eu, quando estou a ilustrar, divirto-me imenso, apesar de também ser uma fonte de stress brutal. Mas divirto-me, brinco, sou um brincador. Gostas de brincar com as tuas ilustrações. É porque divertes, não é? Acaba por ser um trabalho, mas um divertimento ao mesmo tempo. É um curto-circuito com o puto que vive dentro de mim. E eu acho que isso é das coisas mais poderosas que eu poderei dizer em relação àquilo que faço. Eu, quando ilustro, não estou a pensar nas crianças, penso em toda a gente. Curiosamente, há bocado falaste do Coquedo. Uma grande percentagem de pessoas que eu assino livros na Feira do Livro do Coquedo não têm sequer filhos. Alguns até ainda estão na fase do namoro. Portanto, há muitos adultos que compram livros para crianças. Essa história dos livros para crianças, e vocês sabem, aí na livraria, é só para arrumar livros, porque a coisa não é bem assim na hora de comprar. Alguns dos meus melhores livros, alguns dos meus livros, dos livros da minha vida, são infantis.
Agora, de facto, se há coisa poderosa que eu posso dizer em relação à minha atividade é essa mesmo, é que eu mergulho dentro do miúdo que ainda vive dentro de mim e que, pronto, tem as suas vicissitudes, não é tudo bom, tem coisas más também, especialmente porque há fases na nossa vida quando fomos crianças que não são propriamente das melhores, mas é brutal, porque há um miúdo dentro de mim e eu tenho acesso direto a ele sempre que estou a pintar, e isso é dizer muito. Olha, e por falares no coquedo e das idades, e se é para adultos ou não, eu ofereci um coquedo a uma adulta, a uma livreira espanhola que me recebeu em Madrid. Foi um dos livros que eu lhe ofereci, porque pronto. E sabes de uma coisa? E ela adorou. Sabes de uma coisa, muito rapidamente, essa história, às vezes até as histórias mais inocentes, no sentido depreciativo da palavra, porque elas inocentes nunca são, mas inocentes no sentido depreciativo, que é, isso é coisa para miúdos. O Coquedo é uma história simples, com meia dúzia de sílabas, de palavras, aquilo, a imagem é omnipresente, portanto, é mesmo só para crianças muito pequeninas. Deixa-me dizer que eu falei há pouco tempo, foi há um século atrás, quando nós não tínhamos pandemia, há 100 anos atrás, quando farmácia se escrevia com PH ainda, eu tive uma palestra com montes de adultos em que falei exatamente como é que até um livro como o Coquedo esconde verdades que hoje em dia são universais. Uma delas é uma coisa simples, e fiz este exercício com os adultos que lá estavam. Experimentem substituir o Coquedo pelo medo e pelas fake news e pelo medo disseminado por certas pessoas com maldade que nós vemos todos os dias hoje nos mídias, notícias falsas sobre minorias, sobre orientações sexuais, sobre orientações religiosas. Experimentem substituir o Coquedo e vocês vão ver, de repente, o Coquedo explica muitas das coisas que estão a acontecer neste momento no planeta e que estão, por exemplo, a descambar na ascensão da extrema-direita. Como é que o Coquedo, que é um livro para crianças muito pequeninas, esconde, na sua falsa inocência, a razão, por exemplo, de fenómenos que nós estamos. O medo é o que faz com que, neste momento, nós estejamos a sentir um retrocesso civilizacional em muitas áreas do planeta. Portanto, não me venham falar de inocência dos livros infantis, porque todos os livros nós conseguimos tirar ilações muito adultas, se tivermos coragem. Nunca tinha pensado nisso, substituir a palavra do Coquedo. Os adultos ficaram, foi assim tipo uma epifania, ficaram assim tipo a olhar e depois houve alguns que ficaram mesmo, até ficaram arrepiados, porque pensaram, é que é mesmo verdade, eu consigo, eram professores, muitos eram professores, disseram, eu consigo pôr crianças de 7, 8 anos, 9, 10 e 12 e 14 anos e 15 e até adultos e pessoal universitário a falar de filosofia e do estado da civilização atual com um livro tão básico, entre aspas, como o Coquedo. Porque o Coquedo fala de medos. E o ser humano, quando está com medo, o ser humano abdica de tudo, até da sua liberdade, aceita voltar atrás, aceita passar pela história que nós conhecemos há décadas e que vamos passar outra vez, se continuarmos por este caminho, tudo por causa do medo. O medo da diferença, seja sexual, seja religiosa, seja política, é o que faz as pessoas estarem todas, neste momento, parece que está tudo maluco. Desculpa este parênteses, mas era só para mostrar que o Coquedo pode ser um livro muito filosófico. Afinal tem muitas camadas. E muito antropológico e muito político também. Sim, sim, sim. Olha, no livro Inês, a inventora de profissões, há um menino bombeiro que refresca as bochechas dos casais apaixonados. Já alguma vez te sentiste um bombeiro de corações acelerados entre amigos ou colegas? Já tiveste que assim ajudar amigos a fazer as pazes, abrandar ali assim ou por exemplo, personagens de uma história? Basicamente é assim, o Santo António era careca, né? E ele era casamenteiro, segundo consta. Portanto, eu já fiz quando era mais novo, fui responsável por algumas relações que mais tarde vieram a descambar em coisas mais sérias e que algumas delas depois acabaram. Também não babona muito enquanto casamenteiro. Mas é engraçado, porque é assim,
A inteligência emocional muitas vezes é ótima para os outros. Para nós somos uns totós emocionais, mas para os outros somos maravilhosos. O que eu acho, eu diria, eu vou-te responder a essa questão de uma forma, fazendo a ponte com a minha atividade como ilustrador. Eu amo a ilustração e é das coisas, é aquilo que eu quero fazer até o resto da minha vida. Se, claro, a minha cabeça e o meu corpo o conseguirem. E adoro ilustrar emoções, adoro ilustrar os laços invisíveis que nos unem. É uma das coisas que eu não me importo, chamem-me piroso, é uma das vantagens de termos 50 anos, é que estamos em paz com a nossa sexualidade e com a imagem que projetamos nos outros. Eu quero lá saber que me chamem piroso, ou lamechas, ou romântico, que é coisas que muitos homens, especialmente quando somos mais novos, temos alguma vergonha de assumir. Eu adoro representar o amor, adoro representar os afetos, seja a relação entre pai e filho, a relação entre namorados, a relação entre amantes, a relação entre os humanos e os animais, adoro. E nesse sentido, até pelo feedback que eu tenho tido de muita gente, eu sinto que consigo pôr muita energia, essa energia que estavas a falar, que era mais vocacionada para pessoas, eu consigo no meu trabalho, por vezes, pôr uma carga emocional que eu acho que os outros, e uma energia que eu acho que os outros sentem e que de alguma forma os faz sentir um bocadinho melhores. Sim, um bocadinho. E se somos pessoas melhores, automaticamente também somos melhores que os outros. Portanto, eu acho que de certo modo faço isso que tu fazes pelo meu trabalho como ilustrador. Sim. Transferes através da tua arte. Sim, eu meto muito, sou muito de coração. Aliás, coração demais até. Sou caranguejo em toda a sua glória e tragédia. Tenho o coração à flor da pele, mas isto nos dias que correm não é necessariamente uma coisa boa. No teu processo criativo, tu costumas ser mais arrumadinho, assim mais organizado, ou um detetive de pares de meias perdidas? Andas à procura dos pincéis, tens as páginas espalhadas pela mesa de trabalho, aí atrás nós conseguimos ver os lápis, parece estar tudo arrumado. É assim, nós temos aqui um problema, para já temos aqui um problema em casa, só se estragou uma família. É assim, é que para além do ilustrador, se é complicado haver um ilustrador em casa, mais complicado é haver 2 ilustradores em casa. A minha mulher também é ilustradora e também é escritora agora. E é educadora de infância, é a razão pela qual eu acho que ela ainda me consegue aturar. Nós, os homens, dizem que é aos 50, mas que nós ficamos maiores de idade, mas eu ainda não sinto isso. Acho que ainda sou um bocadinho imaturo, em muitos aspectos. Não sou nada arrumado, nada. Tenho um ritual entre trabalhos que é arrumar o ateliê todo. Mas esse estado angelical com que fica o meu ateliê só dura para aí 1 hora, porque depois começo a trabalhar e fica assim tipo uma cidade bombardeada, mas é absolutamente indescritível. E eu tinha muitos complexos em relação a isso, até ler há pouco tempo, aí há 1 ano, li um artigo muito interessante de um site sobre período de filosofia que eu sigo e que gosto muito, e que falava exatamente da quantidade gigantesca de gente com quem eu nem sequer me comparo, não sou ninguém, mas estamos a falar de gente desde Einstein a grandes pintores, que eram absolutamente caóticos. E foi ali que eu percebi que, apesar de haver muitos criadores que são muito metódicos, isso é que é contra a natura. Na verdade, o que parece ser a regra, até por ser muito harmoniosa pela forma como o cérebro, que nunca tem, o cérebro é por descargas elétricas, acho que a regra é mesmo o caos total, porque é assim que o cérebro funciona, por impulsos. Portanto, eu sou o caos completo. Ainda ontem falei com o Pedro sobre isso, porque eu estou a precisar de uma ajuda, um software qualquer que me ajude. Porque a minha cabeça é um caos completo, é uma desgraça. Sou terrível nisso. Mas agora, pronto, está arrumadinho, mas tu estavas a dizer que arrumas entre trabalhos, mas não é entre o trabalho da arquitetura e o trabalho de ilustrador, estás a fazer um livro e está tudo caos, papéis, uma coisa assim pincéis. já que fica aqui registado. Eu sou arquiteto de formação,
exerci até determinada altura da minha vida a arquitetura, e eu gosto muito de arquitetura, mas eu neste momento não exerço arquitetura. O que eu tenho é uma profissão que eu quando digo o que vou dizer a seguir, eu para já sinto-me um alcoólico anónimo porque eu digo mais ou menos assim com este tom. Olá, eu sou o Paulo Galindo e sou funcionário público. E o pessoal normalmente na sala, quando me ouve dizer que eu sou funcionário público, ficam assim... fica surpreendido. Assim, tipo, até soube assim um grilo. Cri, 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 fica toda a gente a olhar para mim. Estás a brincar, certo? Mas é verdade, eu sou funcionário público. Trabalho, ou seja, sou técnico superior enquanto arquiteto. Pronto, hoje em dia já não há essa questão de ser técnico superior arquiteto na função pública. Sou técnico superior num instituto muito pequenino chamado Instituto Nacional para a Reabilitação, que trabalha aos direitos das pessoas com deficiência. Tudo o que é os direitos das pessoas, legislação e até na área da não discriminação, é tudo o meu dia-a-dia durante o dia das 9 às 5. E depois quando saio, visto o meu fato de super-herói aí numa cabine telefónica, que é uma coisa que os miúdos que estiverem a ouvir agora não sabem o que é, também já não há cabines telefónicas, infelizmente, para os super-heróis se vestirem, e as poucas que há... E as algumas poucas que há não tapam a parte de baixo. As poucas que há só tapam a cabeça, não tapam a parte de baixo, que é quando a gente veste aqueles maiôs de super-herói. Mas a verdade é que eu tenho duas profissões e não me perguntes, se é isso que me vais perguntar a seguir, como é que eu consigo conciliar, porque nem eu te sei responder. Eu, como homem, só sei fazer uma coisa de cada vez. Vocês, mulheres, são maravilhosas são maravilhosas fazer várias tarefas. Nas tarefas, mas eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas, efetivamente, nestas matérias, eu tenho conseguido, mais ou menos, agora com o teletrabalho tem sido mais complicado, porque há mais imiscuidade, não é? Imiscuidade, ou seja, aquela coisa de sair do meu local de trabalho e vir para casa ajuda-me a desligar interruptores e ligar outros interruptores. E agora não há isso. E eu estou a ter sérias dificuldades em separar os dois lados. Mas pronto, tem que se resolver porque são os conflitos da época que vivemos, não é? Todos estamos a passar um bocado por isso. Ficas em teletrabalho no ateliê, não consegues separar. É muito complicado. Fico em teletrabalho no ateliê e se eu quiser criar uma barreira qualquer física aos dois mundos, é ir à casa de banho ou fazer uma sandes ou isso e depois volto para aqui e nada mudou. Enquanto eu estava no meu local de trabalho, que é em Lisboa, ali perto da Gulbenkian, a cena do apanhar os transportes ou apanhar o carro e vir para casa, por mais pequeno que seja esse momento, sei lá, meia hora, há realmente ali uma purga, um processo de limpeza do que ficou e do que aí vem e a absorção do que aí vem. E eu tenho muita dificuldade nisso, muita. Neste momento estou com muitas dificuldades a gerir isso. Costumas usar que tipo de materiais? É mais... eu sei que é um misto, não é? Usas os materiais biológicos, usas madeira, usas acrílicos, que também já falaste. Eu normalmente há livros que eu penso, eu vou só usar, este livro vou usar acrílico sobre não sei quantos. Penso sempre, e até para ajudar depois nas legendas, acrílico sobre placa de MDF. Só que o problema é que aqui atrás nós temos montes de materiais e quando eu começo a fazer o livro, rapidamente começo a ter vontade de usar outros materiais, e então deixa de ser acrílico sobre MDF e passa a ser técnica mista sobre MDF. E é um caos, até na escolha dos materiais é um caos, porque eu meto-os todos à minha frente e de repente começo a apanhá-los, é assim uma coisa muito gestual, e às vezes até me cria problemas, até do ponto de vista do fio narrativo da imagem num livro. Sim. Porque se isso até é uma coisa muito gira e fácil de resolver, se for só uma ilustração, essa impulsividade, a verdade é que se eu estiver a fazer um livro, tem que haver uma certa coerência ao longo do livro, não é? Se eu uso, por exemplo, acrílico e lápis de cera, porque me apeteceu na primeira ilustração, eu vou ter que usar nas outras, porque senão o livro perde essa coerência da narrativa da imagem, visual, que também tem uma narrativa, exatamente. Mas eu sou muito impulsivo a usar materiais, e é por essa razão
que eu uso muito madeira, MDF, placas de MDF, que me criam um problema muito complicado de logística aqui em casa, porque 10 de 16 ilustrações em MDF pesam muito, ocupam muito espaço, regra geral é uma caixa com uma espessura alta, e eu já não sei onde é que é de meter as ilustrações. Aliás, ilustrações, há bocado falaste de meias, acho que foi. Sim, meias perdidas. Ilustrações, tupperwares, salvo seja a publicidade, e meias perdidas são coisas que eu acho que procriam cá em casa, até umas com as outras. Eu acho que há meias que procriam com ilustrações e vice-versa. Eu já não sei onde é que é de pôr ilustrações. E então, hoje em dia, estou a tentar fazer ilustração em papel. Só que ocupa menos espaço. Mas depois acontece-me o que acontece, por exemplo, com o livro que eu fiz para a paleta de letras, fiz em papel, depois fiz, mas fiz em 3D. Conclusão, fiquei com uma caixa deste tamanho. Pois foi. Pronto. Não, ou seja, para além de ainda ficar com uma caixa maior do que esta MDF, tudo bem, é mais leve, mas tenho uma caixa deste tamanho. Pronto. Sim. Não sei, eu qualquer dia não sei muito bem, estou com esperança que os meus filhos, entretanto, cresçam e vão à vida deles, que é para eu ocupar o quarto deles com as ilustrações. Ocupas o quarto com as caixas de... Eu já não sei o que é fazer Bem, elas. Esse livro que tu acabaste de referir, eu agora não me lembro do título. O meu avô é um super-herói? Não, o meu avô consegue voar, acho que é assim que se chama. Eu tenho sempre dúvidas no tempo do verbo. Bem, aquilo é cada detalhe, porque são papéis em cima, não é? Viste os originais? Não vi umas fotos que mostraste, mas não vi os originais. Eu, ao contrário, eu sei que isto é uma coisa que divide os ilustradores. Um dos conceitos da ilustração é que conta uma história. É o que difere a ilustração da dita arte de galeria, seja lá o que signifique isso. A ilustração conta sempre uma história, e um quadro pode não contar história nenhuma, pode até nem ter um título, mas a ilustração tem que contar uma história. Mas tem outra característica também. A ilustração, o que interessa é a reprodução, não é tanto o objeto inicial, não há tanto o culto do objeto inicial. Isto é o que se diz aí, muita gente defende, mas sim o objeto final, que neste caso é um livro. Eu não concordo com isso. Eu acho que o livro é uma coisa fundamental, mas a verdade é que as ilustrações também o são. E não há nada mais poderoso. Enquanto um livro motiva a leitura, as ilustrações motivam ao desenho, à exploração artística, ao sujar as mãos. Sim. E é por isso que eu gosto de separar as duas. Portanto, uma coisa é o livro. Neste caso, o livro da paleta de letras, o meu avô consegue voar, está lá. A outra é as ilustrações. E no caso em particular deste livro, pela técnica que eu utilizei, há um mundo gigantesco que separa os dois. E eu gosto disso. Ver aquelas ilustrações ao vivo, eu sei que parece mal, fui eu o criador, não devia estar a dizer isto, mas aquilo tem um impacto brutal ao vivo, porque aquilo é mesmo, tem tridimensionalidade. Tem muitas camadas, não é? E há um exemplo muito chique com esse livro, que ainda em resposta ao caos que se vive aqui no meu ateliê, que é eu perder 5 minutos com um x-ato a cortar a mão de um personagem, por acaso era o Pedro, o Pedro Cerumanho mesmo, porque um dos personagens é o Pedro. Sim. Qualquer parecença com a realidade ali não é mera coincidência. Estive 5 minutos a desenhar, a cortar a mão do Pedro, e de repente aconteceu não sei o quê, olhei para o lado, e quando olhei para a frente, já não estava lá a mão do Pedro. Andei à procura da mão do Pedro, não vi a mão do Pedro em lado nenhum. Conclusão, gastei mais 5 minutos da minha vida a fazer mais uma mão do Pedro. Até ficou melhor. Pus a mão e tal. 2 dias depois, ou seja, no dia a seguir, eu fui escovar a minha cadela à rua e estava a passar com a escova, e eis que a mão do Pedro surge na nádega esquerda da minha cadela, que tem um pelo muito grande. Ou seja, ela sentou-se em cima da mão, que tinha cola, e andou ali com a mão na nádega esquerda da rapariga, a mão do Pedro. Portanto, como podes ver, é muita. Eu acho que há criaturas a viver aqui atrás. Neste momento não parece. Qualquer dia parece uma criatura. Mas pode ser que seja um coquedo. Eu acho que há, eu tenho a certeza, se for coquedo já não é mau, eu acho que são criaturas ainda piores do que isso. Esperemos que não.
Olha, Paulo, adorei falar contigo, conversar este bocadinho. Muito obrigada por participares no ciclo dos autores reinventados e espero ver-te em breve. Obrigado, olha, obrigado por me darem a oportunidade de sair um bocadinho, porque nós aqui fechados em casa, parece que o mundo, só estamos aqui nós, parece que nada mais lá fora existe, e ver pessoas, nem que seja com a cara mais ou menos pixelada, é maravilhoso. De maneira que eu vou fazer uma coisa que vou fazer a ti e a todos os que estão a ver esta entrevista, vou-vos dar um abraço, pode ser? Então lá. Ok. Muito obrigado por me terem dado esta oportunidade de estar convosco, foi muito divertido, espero que não tenham achado que isto tenha sido demasiado tonto. Não foi nada, muito obrigada, Paulo. Fiquem todos bem e protejam-se.